Gente, entendido, tranquilo. Bora aí, ó. Galera, qualquer coisa, volta aí, hein? Volta aí, a live tá disponível, hein? Ó, e a gente tem mais uma de nível hard. Vamos, mais uma não. Eu coloquei 3 com o mesmo princípio. Mas acompanha comigo. Vamos aqui no passo a passo. Depois, lá no finalzinho, eu fico aqui com vocês e falo das outras bancas. Vamos agora focar aqui no conteúdo, tá? Olha o que nós temos. As normas de concordância verbal estão plenamente observadas em qual frase? Agora, cuidado com uma coisa. Quando você tem o verbo transitivo indireto, gente, lembrando que o verbo transitivo indireto é aquele que pede o complemento com preposição. Quando o verbo transitivo indireto ganha o C, esse C não é partícula passivadora. Com verbo transitivo indireto, esse C ele vai ser chamado de pronome indeterminador do sujeito. Com verbo transitivo indireto, o C é PIS, pronome indeterminador do sujeito. E sempre que você trabalhar com o pronome indeterminador do sujeito, você tem que deixar o verbo no singular. Com PIS, com pronome indeterminador do sujeito, deixe o verbo no singular. Como assim? Letra A. Ao se privarem. Ao se privarem. Aqui não vai, ali não é nem PIS. Eles se privam. Aqui não é nem PIS. Eles se privam. Aqui a ideia de que eles privam a si mesmos. Com o valor do a si mesmos é um valor reflexivo, tá? Quando eu digo ele se ama, ele ama a si mesmo. Ele se ouvia, ele ouvia a si mesmo. Eles se privam, eles privam a si mesmos. Ali não é nem PIS, é valor reflexivo. Vamos achar o sujeito normalmente, tá? A Grazi se ama, ela ama a si mesma. Vocês se dedicam não. Vocês se penteiam, vocês penteiam a si mesmos. Aí o valor é reflexivo. Nesse contexto, ó, ao se privarem dos valores do passado, a geração dos mais jovens fica mais pobre. Eu vou olhar para esse verbo aqui. Quem fica mais pobre? A geração dos mais jovens. A geração dos mais jovens fica mais pobre. Mas fica mais pobre ao se privarem dos valores do passado. Quem se priva dos valores do passado? Ela. Ela quem? A geração dos mais jovens. A geração fica mais pobre quando essa geração se priva dos valores do passado. Então aqui, ó, quem é que se priva? Ela, geração. Então, ao se privar. Deu para interpretar a frase? Sem a interpretação da frase, a gente não avança. Vou repetir. A geração dos mais jovens fica mais pobre quando ela, geração, se priva dos valores do passado. Quem é que se priva desses valores? Ela, geração. Por isso que o verbo tem que ficar no singular. Na outra, letra B. Estima-se que os eventos trágicos tornam-se farsas quando se repetem. Gente, olha essa daqui como é linda. Estima-se. Verbo estimar. Quem estima, estima algo. Você estima o quê? Que os eventos trágicos tornam-se farsas quando se repetem. Você estima algo. Complemento sem preposição. Se você tem um complemento sem preposição, você tem um verbo transitivo direto pedindo um objeto direto. Quando o transitivo direto traz o C é a partícula apassivadora. E quando você coloca a partícula passivadora,
o objeto direto vira o sujeito. E, gente, dentro desse sujeito, ó, olha o verbo aparecendo. Quando você tem sujeito dentro do verbo, você tem aqui o sujeito oracional. Estima-se isso. Estima-se isso. É sujeito oracional. E nós vimos que com o sujeito oracional, você tem que concordar no singular. Estima-se isso. Isso é estimado. Sujeito oracional, concordância no singular. Tudo bem? Na outra. Alberto, não deixa de olhar que é a ideia, tá? Qual é a ideia que você está resgatando, tá? A gente tem aqui, ó, uma ideia sendo resgatada, tá? Olha a próxima. Não deveriam haver tensões. Não deveriam haver tensões. Gente, note que ali, ó, você tem uma locução. Deveriam haver. Uma locução em que nós encontramos o verbo haver. Veja como esse verbo haver, ele pode ser substituído pelo verbo existir. Não deveriam existir tensões. E você sabe que quando o verbo haver está no sentido de existir, esse verbo haver é um verbo impessoal. E o verbo haver impessoal, ele só pode ser empregado no singular. Quando ele está sozinho, ele fica no singular. Havia, houve, haverá. Mas quando o verbo haver traz um verbo aqui na frente, que é um verbo auxiliar, o auxiliar do verbo haver assume essa impessoalidade. O auxiliar do verbo haver, ele é contaminado. O auxiliar do verbo haver, ele tem que ficar na terceira pessoa do singular, qualquer que seja esse auxiliar. O auxiliar do verbo haver tem que ser empregado no singular. Pode haver, deve haver, costuma haver, deveria haver. O auxiliar do haver fica no singular. Legal? Continua. Olha o que nós temos. Ainda quando se apresenta situações passadas. Gente, já olha comigo aqui para esse verbo apresentar. Olha essa partícula C aparecendo aqui na frente, ó. Verbo apresentar. Você apresentou uma questão, você apresentou uma peça, você apresentou um texto, você apresenta algo. Nesse caso, ó, você vai apresentar o quê? Situações passadas. Olha o complemento sem preposição. Apresentar algo. É verbo transitivo direto pedindo objeto direto. Quando o transitivo direto traz o C, ó, esse C é a partícula passivadora. E quando você coloca a partícula passivadora, o objeto direto vira o sujeito. E aí o nosso sujeito, ó, está no plural. Quando se apresentam situações passadas. Quando situações passadas são apresentadas. Se o nosso sujeito está no plural, o nosso verbo tem que ficar no plural. Quando se apresentam situações passadas. Sujeito no plural, verbo no plural. Legal? Agora, continua. Letra E. Deve-se às lembranças vivas do passado o reconhecimento. Deve-se às lembranças vivas do passado o reconhecimento do que nos legaram, do que eles nos legaram, do que eles deixaram para nós. E agora eu vou procurar o sujeito desse verbo aqui, ó. Me ajudem a achar o sujeito desse verbo. Deve-se às lembranças vivas do passado o reconhecimento. O que... Olha a pergunta, gente, ó. O que se deve às lembranças vivas do passado? É o reconhecimento. O reconhecimento se deve às lembranças vivas do passado. O reconhecimento se deve
Isso aqui é o meu sujeito, ó. Esse sujeito, ó, ele está no plural. É o reconhecimento que se deve. Se o sujeito está no plural, o verbo vai ficar no plural. Tudo bem? Tranquilo? Sujeito no plural, verbo no plural. Está perfeita a nossa letra, o quê? A nossa letra E. O reconhecimento se deve às lembranças vivas do passado. O reconhecimento daquilo que eles, aqui tá oculto, tá, gente? Do que eles nos legaram, tá? Tá oculto, não tá aparecendo ali no texto, né? Que seria, na realidade, um sujeito indeterminado. Do que eles nos legaram, do que eles deixaram para nós, tá? Então, galera, ele queria a frase certa. E a frase certa é a letra E. Deu para entender? Bacana. William, numa outra oportunidade a gente fala do verbo existir, tá? Hoje eu vou focar só no verbo haver, senão a gente vai perder muito aqui o raciocínio, tá bom? Mas numa outra oportunidade a gente fala sobre isso. Gente, e aí? Ela inverte muito, né, a posição dos termos para tentar nos confundir. Cara, são questões difíceis? Sim, tá? Isso, gente, e uma dica. Quando você for procurar o sujeito, se o termo tiver crase, esse termo com crase, ele tem preposição. E o sujeito, ele não começa por preposição. É algo que pode ajudar bastante, ó. Quando eu faço assim, ó, se eu digo as alunas, basta essa lista. Uma dica. Na hora de achar o sujeito ele não começa por preposição. Então, ele não começa por crase. Se aquele termo, ó, as alunas, eu escrevi errado. Ó, as alunas, basta essa lista. Fala para mim qual é o sujeito dessa frase. Fala para mim qual é o sujeito dessa frase. E aqui, ó, a dica. Quando você tem um termo com crase, esse termo começa por preposição. E o termo que começa por preposição não é sujeito. Você vai perceber que a FCC vai inverter muito as frases para tentar te atrapalhar. Então, se tem preposição, não é sujeito, é frase invertida. Então, aqui, cadê o sujeito? Ó? O que basta essa lista? Eu quero dizer que essa lista basta às alunas. Essa lista é o sujeito. É a lista que basta a quem? Às alunas. Não coloque como sujeito um termo que começa por preposição. Legal? Muito bom, muito bom, muito bom. Ó, trouxe mais uma. Trouxe mais uma do mal. Questão do mal. Vamos lá. Vamos lá, gente. Olha essa 6. Vem comigo. TRF, quarta região. Grazi, eu vou fazer FCC. Vai cair uma questão dessa? Vai. Vai cair uma questão dessa. Mas você vai perceber, gente, que ela repete. A estrutura é a mesma. Ela repete a estrutura. Chega um momento que você bate o olho, o negócio vai por osmose. Você vai aprender isso. Então, olha o que nós temos. As normas de concordância verbal estão plenamente observadas na frase. E, gente, não adianta eu ficar trazendo frase pequenininha para você, você vai ser enganado. Porque a FCC gosta disso. Frases grandes, frases invertidas, é sobre isso, tá? É a realidade da banca. Então, letra A. Ó, eu tenho. Estendem-se aos seres humanos a possibilidade. Aqui começa outra oração, tá? Estendem-se aos seres humanos a possibilidade. Opa, partícula C. Eu sei que a FCC gosta da partícula C. Verbo estender, nesse contexto. Você estende alguma coisa a alguém. Eu posso estender algo a alguém. Eu vou estender o quê? A possibilidade. Complemento sem preposição. Estender algo. Objeto direto.
Eu vou estender a quem? Aos seres humanos. Ó. Esse aqui é o complemento com preposição. Esse é o objeto indireto. Se você estende algo a alguém, se você tem o objeto direto e o objeto indireto, o verbo estender é um verbo transitivo direto e indireto. E quando você tem verbo transitivo direto e indireto, esse ser é partícula passivadora. Verbo transitivo direto e indireto, o ser é a partícula passivadora. E quando você coloca a partícula passivadora, o objeto direto vira o sujeito. Se o meu sujeito está no singular, o meu verbo tem que ficar no singular. Estende-se a possibilidade. A possibilidade é estendida. Sujeito no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. Cara, você vai ver, cara, vai repetir o tempo todo, gente, é a mesma estrutura. Olha a próxima, ó. Ah, essa aqui é bonita, hein? Essa aqui é bonita. E uma dica. Quando a banca colocar elemento entre vírgulas, ela faz isso para atrapalhar a tua percepção. O que você vai fazer com esse elemento entre vírgulas? Cara, esquece. Ele tá aqui, ó, só para tornar a frase grande. Esquece que isso tá ali, ó. Eu tenho, ó. Cuidarão bem de suas escolhas quem sobre elas refletir seriamente. E aí eu quero o sujeito desse verbo. Quem cuidará bem de suas escolhas? Quem cuidará bem de suas escolhas? Quem cuidará? Quem sobre elas refletir seriamente. Quem cuidará bem das suas escolhas? Quem sobre elas refletir seriamente. É essa pessoa que cuidará bem das suas escolhas. É essa pessoa que cuidará. Isso aqui é o meu sujeito, ó. É o sujeito com verbo. Quando o sujeito tem verbo, você tem aqui o sujeito oracional. E quando eu tenho sujeito oracional, a concordância é no singular. É essa pessoa que cuidará bem das suas escolhas. Sujeito oracional, concordância no singular. Será que a FCC gosta? Gosta do sujeito oracional? Cara, ela ama sujeito oracional. E outras bancas também amam, hein, gente? Outras bancas também amam. Agora, letra C. Não haverão cautelas suficientes. Já parei aqui. Encontrei o verbo haver, eu vou tentar substituir pelo verbo existir. Tem o verbo haver, troca pelo verbo existir, gente. Olha lá, ó. Não existirão cautelas suficientes. Quando o verbo haver está no sentido de existir, ele é impessoal. E esse verbo haver, ele fica no singular. Eu vou dizer, ó, não haverá. Haver no sentido de existir é singular. Na próxima. Ó, aqui é legal também. Ó, olha esse aqui. Devem se aprimorar nas escolhas a serem feitas o critério moral. Ó, olha isso aqui como é legal. Devem se aprimorar nas escolhas a serem feitas o critério moral. Gente, vamos analisar esse verbo aqui, ó. Devem aprimorar. Quem aprimora, aprimora algo. Você vai aprimorar o quê? O critério moral. Se você aprimora algo, esse verbo pede um complemento sem preposição. E se ele pede um complemento sem preposição, você tem um verbo transitivo direto, pedindo o objeto direto. Quando o transitivo direto traz o C é partícula apassivadora. E quando você coloca a partícula apassivadora, ó, o objeto direto vira o sujeito. E agora, o nosso sujeito tá aqui, ó. O sujeito tá aqui. O sujeito está no singular.
Quando o sujeito está no singular, o verbo tem que ficar no singular. Deve-se aprimorar o critério moral. O critério moral deve ser aprimorado. Sujeito no singular, verbo no singular. Uau, hein, galera? Grazi, hoje a coisa tá bonita, hein? Na próxima, ó. Olha aqui que legal. Cuidam de agir de acordo com a sua consciência crítica, ó. Cuidam de agir de acordo com a sua consciência crítica aqueles. Aqueles a quem, ó, a quem só anima uma reflexão isenta. Gente, ó, eu vou procurar o sujeito desse verbo cuidar. Vou ler de novo, ó. Cuidam de agir de acordo com a sua consciência crítica aqueles. Quem cuida de agir, ó, são aqueles, ó. São eles que cuidam de agir de acordo com a sua consciência crítica, ó. São esses indivíduos, são eles que cuidam de agir dessa forma. Agora, na outra, ó. Aqueles a quem só anima uma reflexão isenta. O que anima é a reflexão isenta, ó. É essa reflexão que anima essas pessoas. A reflexão anima, ela empolga, ela motiva. Então, é essa reflexão que anima. É o sujeito desse verbo animar. Frase invertida de novo. Tá? Frase invertida de novo. Grazi, aqui é locução? Não, são dois verbos separados, tá? O verbo cuidar não é auxiliar, não. Ele traz o seu sentido próximo, o seu sentido próprio, tá, Carmen? Então, aqui, ó, não tem o erro na letra E. Gente, e aí? Deu para visualizar? Tá tranquilo? Foi? Legal? É o sentido, tá bom? Tem que ir olhando para o sentido. Bem. Legal, eu tô procurando o sujeito ali, eu quero que você enxergue o sujeito. Às vezes você tem um elemento aqui no meio do caminho que atrapalha a sua visão, tá? Eu acabo colocando entre colchetes só para ajudar a sua interpretação. Então aqui, ó, cuidam de agir de acordo com a sua consciência crítica aqueles. Quem cuida de agir? Aqueles. Aqueles cuidam de agir de acordo com a sua consciência crítica. Tá? Eu só tô colocando entre colchetes ali para ajudar a sua percepção. Legal? Beleza? Isso aqui, ó, essa reflexão anima a alguém. Mas eu não vou nem olhar para esse termo porque não interessa para o sujeito, tá bom? Beleza, galera? Ficou bonito, ficou bonito. Coisa linda. Então, letra E foi a resposta, tá? Beleza? Agora, gente, aquela ideia, né? Grazi, como é que eu faço para achar o sujeito? Você sempre vai para o verbo e faz a pergunta ao verbo. Você pode colocar o que ou quem, tá? Vai colocar um desses dois mais o verbo. A pergunta é feita assim: o que ou quem mais verbo. Legal? Como a gente viu lá no iniciozinho da aula. Agora, bora. Gente, olha o que nós temos aqui nessa estrutura. Não obstante, presta atenção. Não obstante estivesse cansado, assistiu a live da Grazi. Gente, existem alguns conectores que você tem que conhecer. Cara, conector tem que guardar, tá? Quando você trabalha com conectores como embora, ainda que, mesmo que, conquanto, posto que. Gente, esses conectores são concessivos. E se você tiver o conector não obstante
que possa ser substituído pelo embora na sua frase, dá para colocar o embora. Pode conseguir também colocar o apesar de. Ele será conector concessivo. O embora, o não obstante, sinônimo do embora, sinônimo do apesar de. Então eu tenho aqui, ó, ele assistiu a live da Grazi, embora estivesse cansado. Quando você consegue trocar o não obstante pelo embora, esse não obstante será um conector concessivo. Tudo bem? Então vamos ver aqui, olha o que nós temos. Bem, leia o trecho a seguir do poema de Ferreira Goulart, para responder a questão. Estrelas são explosões nucleares em cadeia, numa sucessão que dura bilhões de anos. O mesmo que a eternidade. Não obstante, gatinho, confesso que pouco me importa quanto dura uma estrela. Tá vendo? Ó? Olha o conector que você tem aqui, ó. Não obstante. E esse não obstante, você consegue trocar por apesar disso. Apesar disso, gatinho, confesso que pouco me importa quanto dura uma estrela. Deu para perceber que dá para trocar pelo apesar de, pelo apesar disso? Bem, nesse verso, ó, eu tenho aqui o não obstante. E esse não obstante é uma locução conjuntiva, que nada tem a ver com comparação, com condição, com consequência, com adição. Impossível encontrar esses outros valores. O não obstante, ele traz um valor concessivo. Galera, tem que guardar conector, é óbvio. Tem que guardar conector. Legal ou não? Bora para a próxima. Gente, dá aquele ok no chat para mim. Deu para entender? Dá aquele feedback. Bacana, show. Tranquilo, 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 tranquilo. A próxima, gente. Essa daqui também é tranquila. Também é tranquila. Olha lá o que nós temos, ó. Se prestar atenção, entenderá tudo. Você vai entender tudo de qualquer maneira? Não, você vai entender se você prestar atenção. Esse se hipotético, ele é usado para trazer um valor o quê? Um valor condicional. Se prestar atenção, caso preste atenção, desde que preste atenção, contanto que preste atenção, tá? Esses conectores, eles são usados para trazer esse valor o quê? Condicional. É sempre um valor hipotético. Se tiver dúvida, caso chegue cedo, contanto que preste atenção. Então vamos lá. Bem, mantendo as relações de sentido estabelecidas no contexto, o trecho sublinhado em entidades diversas subsidiam pesquisas científicas, desde que os seus resultados respaldem a priori o que afirmam sobre os seus métodos. Então, as entidades subsidiam essas pesquisas, desde que respaldem alguma coisa. Desde que respaldem. Se elas respaldarem. Caso elas respaldem. É esse se com esse valor hipotético, com a ideia do caso. O valor, nesse caso, é um valor o quê? Condicional. Um minutinho. Então, aqui eu tenho, ó, outro conector. Ele pede para você manter a relação de sentido e ele quer outro conector que traga esse valor condicional. Gente, de modo que
é para consequência. Por mais que é igual ao mesmo que, é igual ao embora, é concessivo. Assim que ele chegou. Quando ele chegou, é para tempo. E olha o contanto que, ó. Contanto que peça, se pedir, o contanto que é condicional. A resposta é a nossa letra E. E aí, tudo bem? Feedback aí para mim. E aí, galera, tudo certo? Foi? Foi? Legal, gente. Agora, antes de fazer a outra, eu queria compartilhar algo com vocês. Bem, é algo bem rapidinho. Gente, hoje foi a formatura da Polícia Penal do Estado do Rio de Janeiro. E eu estive lá na formatura. E eu queria compartilhar com vocês um vídeo para motivar vocês saírem da aula de hoje com foco total na aprovação de vocês, tá? O vídeo tem 1 minutinho. Vou compartilhar aqui com vocês. Posso compartilhar rapidinho, galera? Para você sair da aula de hoje com a motivação, ó, lá em cima. Olha que coisa linda. Gente, olha que coisa linda. Já volto em 1 minuto para a gente matar as questões. Mas se inspire. Eles chegaram lá porque eles continuaram. Porque eles deram o melhor na trajetória deles. Você vai continuar dando o seu melhor. Não importa qual seja a sua banca. Você vai chegar lá se você fizer o que tem que ser feito. Olha o momento de inspiração aí. Aqui não tem atalho. Aqui é foco, aqui é disciplina. Aqui é saber que a aprovação não vem para quem espera, vem para quem faz. Na carreira policial, ninguém quer saber quantas vezes você caiu, só querem saber se você levantou. Esses daqui fizeram o que precisava ser feito. Estudaram cansados, continuaram quando o mundo mandava parar. Deram um passo além todos os dias. A farda é um prêmio, é um compromisso, é uma coragem, é um propósito. Eles conquistaram o que muitos só sonham, porque trocaram desculpas por atitude. Foco na missão, foco na aprovação, foco na farda. E rumo ao próximo aprovado, porque o próximo pode ser você. Gente, coisa maravilhosa! E eu sei que o próximo será você. Galera, é só dar o melhor todos os dias. Em alguns momentos vai bater aquele desânimo, vai bater o desânimo, mas a sua vontade de transformação vai ser maior do que isso. E você vai sentar e vai estudar apesar de. E muito em breve você vai me mandar a sua foto da vitória. Eu tenho certeza disso, né? Vambora, galera, que a sua vaga está esperando você, né? Coisa linda! Bem, gente, você sai da aula de hoje, ó, extremamente motivado a estudar mais e mais. Muito legal. Bora, galera! Depois eu falo com vocês, pessoal, já falando aí da Polícia Civil do Espírito Santo. Já estamos focados aí nesse concurso e em vários outros. Vambora, galera. Fechar aqui essas duas outras questões. Bem, quando eu faço ou estuda ou mexe no celular, ou você faz uma coisa ou você faz outra. Gente, o conector ou, ele é um conector alternativo. É conector alternativo. Ou estuda ou desiste do seu sonho. Ou estuda ou mexe no celular. Quando você usa ou, opa, ora, ora estudava, ora ajudava o filho, ora, quer estudando, quer trabalhando, seja,
seja estudando, seja trabalhando. Gente, eles são conectores o quê? Alternativos. Então aqui, ó, ou estuda ou mexe no celular. Eu tô dando opções alternativas. E aí, na questão, gente, ó, prova do MP. No trecho, ora é reconhecida a relação de emprego, configurando-se a existência de subordinação, ora tal relação não é reconhecida. Ora é reconhecida, ora não é reconhecida. Ora, ora. A locução conjuntiva ora, ora só pode expressar uma relação de quê? De alternância. Galera, a resposta foi a nossa letra, o quê? A nossa letra D. E trouxe mais uma. Bem, ao sair, começou a chuva. Olha lá, a chuva começou. Mas a chuva começou ao sair. O conector ao, ele é sinônimo do quando. A chuva começou quando a pessoa saiu. Esse ao, sinônimo do quando, ele é um conector temporal. O conector básico para o tempo é o quando. Quando a Grazi explica, quando eu comecei a estudar, ao chegar, assim que chegou, logo que chegou, são conectores temporais. E aí nós temos, lembra o que eu disse? Lembra o que eu disse? Quando a Janice e o Pedrão começaram a andar de mãos dadas? Você lembra o que eu disse quando isso aconteceu? Nesse momento, gente, essa palavrinha aqui vem piscando para nós, ó. Olha o conector quando isso aconteceu. O quando é um conector que introduz uma oração que traz ideia de quê? Ideia de tempo. Por isso que a resposta é a nossa letra C. E, gente, não adianta, conector tem que saber, né? O pessoal tá falando, Grazi, lá no Português Total Black, né? A gente estuda, sim, tudo isso nas turmas do Português Total. Nós estudamos tudo isso, né? Olha lá.